Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Olá, Vivi, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, pessoal, vamos começar a conversar agora. A gente tá esperando a Nancy entrar. Entrei um pouquinho antes pra gente começar a conversar, começar a entender um pouco. Se vocês já tiverem perguntas, vocês já podem mandar. Assim vai dando tempo da Nancy entrar com a gente. E da gente conversar um pouquinho mais com ela sobre esse assunto tão importante. A gente está começando as nossas lives, a gente vai fazer uma série de lives, não tem número por enquanto, a gente começa hoje, tudo jóia, Vivi, você? A gente começa hoje, toda quinta-feira, a princípio nesse horário, vamos ver como é que as coisas evoluem, mas a princípio nesse horário, às 7h30, toda quinta-feira. Podem entrar conosco, a gente vai começar a conversar, a gente vai ter vários especialistas de várias áreas diferentes do crédito no agro. Então, se vocês tiverem ideias, se vocês tiverem alguma coisa para trazer para nós também, mais perguntas, enfim, fiquem à vontade para mandar para nós. Se vocês não tiverem, eu vou passar para vocês o nosso WhatsApp, eu vou passar para vocês os nossos e-mails, enfim, e para vocês ficarem em contato conosco. Sobre o evento desse ano, ele provavelmente não, ele vai para o segundo semestre, a gente só está fechando realmente a data realmente para o segundo semestre, esperando, né, toda essa situação passar, mas nós vamos, enfim, trazer uma novidade para vocês aí de data em breve, até a semana que vem ou até a próxima semana, a gente com certeza vai ter uma novidade para vocês em termos de data, provavelmente entre setembro e outubro, tá? Ó, doutora Nancy acabou de chegar aqui conosco, vou colocar ela na live conosco. Sobre esse assunto tão importante, sobre essas cláusulas de take or pay, de contratos que tem cláusula take or pay, o que a gente faz no agro. Olá, doutora Nancy, boa noite, como está? Oi, tudo bem? Olá, Maíra. Tudo certo? Vocês estão me vendo? Estão me vendo bem? Tudo certinho, Me ouvindo bem também. ouvindo bem também. Já temos bastante Legal. gente entrando na live, já comecei a falar um pouquinho aqui sobre a nossa série. Estamos iniciando a Aham. série com a doutora Nancy. Doutora, quando você se sentir confortável, pode começar a nos introduzir um pouquinho desse assunto e falar um pouco mais. Legal, gente. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer, Maíra, aí pelo convite. Estou inaugurando aí uma série de eventos, né, que o Conacred quer fazer nesse período aí de distanciamento social, que a gente deseja que acabe logo, mas acabe na hora certa, né? Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Bom, gente, eu vou conversar hoje com vocês um pouquinho sobre um tema espinhoso aqui que a Maíra escolheu para mim, que é sobre os contratos de take or pay. A gente tem lá no escritório algumas discussões judiciais envolvendo esses contratos, algumas revisões de contratos envolvendo essa modalidade de cláusula. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês se vocês puderem, se estiverem perto de um computador, era legal abrir o Código Civil, que a gente vai citar alguns artigos do Código Civil, então se vocês quiserem ter a redação legal fácil, era interessante vocês abrirem o Código Civil. Doutora, Então posso vamos lá. fazer só uma intervenção rápida? Esqueci Diga. antes, pessoal. Encorajo vocês todos a clicar aí do ladinho nessa setinha, mandar essa nossa live para alguém, para quem realmente precisa assistir, para algum advogado, para alguém enfim, do agro que precisa assistir, que precisa estar conosco, que você saiba que vai ajudar essa pessoa, essas informações são importantes. Então, encorajo vocês a clicar e mandar para essas pessoas para a gente assistir essa live junto. Tá joia, ótimo, isso aí. Bom, vamos lá. Então, era bacana então todo mundo realmente abrir aí o Código Civil. Então, só para a gente ter aqui uma estrutura de como é que vai ser um pouquinho que eu vou contar para vocês, a gente vai contar um pouquinho como que surgiu essa modalidade de cláusula, dar alguns exemplos do que a gente tem aqui no nosso ordenamento, como é que a jurisprudência dos países de common law, né, acho que basicamente Estados Unidos e Inglaterra, enxergam essa modalidade de contratação, conversar um pouquinho sobre a doutrina e a jurisprudência brasileira sobre o tema,
E aí conversar um pouquinho sobre os impactos de onerosidade excessiva, força maior nesses contratos de take or pay, que vocês vão ver que várias vezes eu vou chamar de top, né? E aí, vamos lá. E essa situação que a gente vive hoje é ou não é um elemento de onerosidade excessiva para, de alguma forma, transmudar ou afetar essas negociações, esses contratos de take or pay? E depois a gente vai abrir um pouquinho para perguntas para todos. Vamos lá. Então, como que surgiu, né? Então, a cláusula take or pay, ela é muito utilizada em mercados de fornecimento de insumos essenciais, tá? Em operações específicas e em determinadas cadeias de produção. Então, o que acontece? A Maíra caiu aqui, eu só queria entender se vocês estão me ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Você tá escura aqui para mim. Eu também tô. Meu TI, eu não sei o que aconteceu aqui, gente. Mas eu vou continuando, você vai tentando se conectar aí. Bom, então, como eu falei, ela é muito utilizada nesses mercados de fornecimento de insumos essenciais em algumas operações específicas e determinadas cadeias de produção. Então, o que acontece na cláusula take or pay? O fornecedor assegura ao comprador a disponibilidade de uma determinada quantidade de produto ou de serviço e o comprador assegura uma quantidade mínima de produto ou serviço ou preço. Então, assim, em português bem claro, consome-se, usa ou paga. Por isso que a cláusula chama take or pay. Então, você pega, você usa ou você paga. Né? Então, esse é o conceito da cláusula. Então, você vai ver muito na doutrina eles usarem o termo disponibilização assegurada, né? Um contrato com disponibilização assegurada. Ele tem uma origem aqui no Brasil em 1930, relacionado muito ao fornecimento de gás. Então, as empresas de gás tinham que fazer fortes investimentos em tubulação para o fornecimento de gás. Então, para ter a recomposição desse investimento, se estabeleceu cláusulas de take or pay nesses contratos de compra e venda de fornecimento de gás. Então, você estabelece lá um preço mínimo, um prazo, e você garante a retomada do investimento dentro de uma modalidade de contrato. Então, a gente vai ver que essa cláusula top, cláusula take or pay, ela é muito importante em mercados que têm estruturas de project finance por trás, né? Por que isso? Porque você garante retorno dos investimentos dentro da modelagem do negócio jurídico, você garante fluxo de caixa e você normalmente fixa esses contratos num longo prazo para viabilizar essas duas coisas que eu coloquei para vocês. Então, vamos dar uns exemplos aqui de contrato take or pay. No agro, a gente vê muito contrato de take or pay em transporte, em armazenagem, e a gente vê muito take or pay no porto. Então, você tem contratos com cláusula de take or pay em elevação, armazenagem dentro do porto, para garantir escoamento logístico, tá? A gente vê no fornecimento de gás, de etanol e petróleo, e aí tem alguns exemplos mais simples também, que do ponto de vista da natureza jurídica do negócio, você vai ter também uma natureza de take or pay, por exemplo, da franquia de celular. Você toma um serviço e você tem um prazo mínimo que você tem que utilizar a linha de celular, senão você paga aquele período se você quiser sair do contrato. Aí a pergunta que a gente coloca aqui é o seguinte: a cláusula de take or pay, ela é uma obrigação contratual ou ela é uma cláusula penal do contrato, né? Então, a gente está falando de multa ou a gente está falando de preço aqui? Quando a gente fala de preço, a gente precisa levar numa seguinte situação: se você sai desse contrato, esse preço se converte numa indenização, ou a gente está falando de uma cláusula penal? Então, assim, o primeiro ponto que a gente coloca aqui é que a análise de todo o contrato, de toda a estrutura contratual, ela é importantíssima para você definir a natureza desse contrato. Inclusive regras de exclusão de força maior, regras de exclusividade, que são pitadas, que vocês vão ver que no final a gente vai, depois de entender como funciona toda a estrutura, que são pitadas importantes. O momento em que você está discutindo esse contrato, quando você está saindo, se você é o comprador, se você é o vendedor, o prestador ou tomador de serviço, tudo isso é importante você olhar aqui. A gente, no escritório, a gente tem situações que o contrato ele é uma coxa de retalhos. Você vai ter cláusulas que remetem a ser uma cláusula penal,
você vai ter cláusulas que remetem a ser uma opção de cumprimento de obrigação. Isso é muito importante, eu acho que na estruturação do contrato você ter muito em mente como você quer tratar isso, e a gente vai entender como é que as cortes brasileiras entendem isso, por que isso é importante, né? Então, assim, numa hipótese de inadimplemento, ou numa hipótese de necessidade de saída desse contrato, como é que você vai tratar essa cláusula? Você vai ter que pagar o resto do contrato todo, então a gente está lembrando que é um contrato de longo prazo. Então, imagina você tem um contrato de 10, 15, 20, 30 anos. Você tem que pagar tudo até o final? Ou a gente vai tratar isso como uma cláusula penal do contrato? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, que tem um regime de common law, eles refutam completamente a qualificação como cláusula penal. Então, assim, não é quebra do contrato, é uma opção da parte de ou take or pay, né? A gente levantou um julgado da corte inglesa de Queen's Bench que estabelece que para ser cláusula penal você tem 4 requisitos. Então, você olha lá no julgado, você entende muito como o common law admite isso, né? Então, assim, tem que ser um contrato comercialmente justificável, ele não pode gerar opressão para nenhuma das partes, ele tem que ter sido negociado livremente por partes igualitárias, e o 4º requisito, ele não pode ter sido firmado com o objetivo de ter saída, de quebra, de se formalizar a quebra. Já no Brasil, essa modalidade de contrato, nas cortes brasileiras e na doutrina, não é tão unânime assim como é lá no common law, tá? Aqui, a doutrina, ela vai mais na linha do common law, mas a jurisprudência tem uma tendência a classificar como cláusula penal. A gente já viu lá no escritório as 2 situações, vai depender muito do caso a caso, tá? Então, não dá realmente para se estabelecer isso. Então, as consequências jurídicas que a gente vai ter aqui, elas são diversas em caso de quebra contratual. Então, a primeira situação que você vai ter é o seguinte, você não vai ter motivação, né? Então, imagina o seguinte, você quer sair do contrato, tá? Vamos começar a trabalhar com uma premissa que a gente não tem motivação para sair desse contrato, mas o fulano quer sair. Como é que fica a cláusula de take or pay? A primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte, no direito brasileiro, a gente tem uma premissa constitucional que ninguém é obrigado a permanecer associado ou contratado. Então, a gente tem um direito de rescindir, isso está no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, e aí eu faço referência para vocês sobre um julgado do STJ, de relatoria do ministro Asfor Rocha, eu acho que vale a pena anotar, que é o RESP 534-105 do Mato Grosso, ele é de 2003, mas ele dá muito essa linha de que ninguém é obrigado a permanecer contratado. E aí você está saindo desse contrato, você está saindo da fisiologia do contrato, não é que você vai, eu não tomei aquele serviço, esse mês eu pago, ou esse ano dele vai ter como se estabelece esse momento de pagamento, mas você está saindo da fisiologia dele. Então o preço, ele deixa de ser preço, ele passa a ser indenização, né? Só que no Brasil, a natureza indenizatória, ela tem que ser pautada em critérios objetivos de perda. Se você for olhar os artigos do Código Civil, você vai ter toda uma estrutura sistemática dentro do Código Civil, e aí agora que é importante quem está aí com o Código Civil fácil, olhar alguns artigos aqui. Então a gente tem no 402, por exemplo, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que ele deixou de lucrar. Então você vê que tem um elemento de nexo de causalidade de dano aqui. Ou ainda que em execução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivamente e os lucros cessantes por efeitos dela direto e imediato. Então, ou 473, parágrafo único, que tem uma regra de denúncia de resilição, mas que você tem os efeitos dele depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza do investimento. Mas, enfim, 884, outro artigo importante para a gente olhar aqui. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir indevidamente aquilo que foi oferido. Ou o 944, a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, vamos lá, parágrafo único. Se houver excessiva desproporção, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, assim, eu estou citando esses artigos aqui para vocês, mas vocês vão notar que a gente tem aqui todos uns elementos de critério objetivo de perda, né? Agora, se a gente estiver admitindo que esse contrato de take or pay é uma cláusula penal,
a gente vai ter outros elementos aqui que permitem uma redução, né? Então, o 413, por exemplo, do Código Civil, que trata da cláusula penal, ele fala que ela pode ser, ou deve ser, no caso, reduzida equitativamente pelo juiz, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, e se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Então, o que a gente está colocando aqui? Então, dentro do direito brasileiro, independente de você classificar a cláusula de take or pay como preço, então você saiu da fisiologia do contrato como uma indenização ou como cláusula penal, você vai ter elementos de vinculação ao dano. Então, tem que pagar todo o preço? A gente tem um elemento também assim do cara receber 2 vezes pelo aquilo que ele pagou. Então, imagina que você tem um contrato que não é com cláusula de exclusividade, você sai do contrato agora, você paga o preço dele e esse cara toma o serviço de outro para te coloca outra pessoa no seu lugar. Então, ele recebe 2 vezes a mesma coisa. E o nosso ordenamento jurídico, ele veda o enriquecimento ilícito. Então, enfim. Agora, onde que o Covid se enquadra nessa? Onde a crise se enquadra aqui? Pois é, já Né? ia te perguntar. Onde que se enquadra a crise aqui? Assim, todo mundo fala, pô, a gente tem uma patente onerosidade excessiva aqui. Ah, para quem, mané, né? Para quem que está sofrendo? Quem não está sofrendo, né? Com tudo isso. Então, a gente vai olhar, a gente tem um artigo no Código Civil, que agora é o 478, que trata da onerosidade excessiva, tá? E, obviamente, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é o seguinte aqui. Covid tem que ter uma relação direta, tem que ter um nexo de causalidade direto nesse contrato, tem que estar afetando esse contrato de forma objetiva. Você não pode se aproveitar da Covid para uma desculpa para você sair do contrato, tá? Mas o 478, ele traz os requisitos lá e ele tem um trick no texto dele que eu acho que é muito importante aqui nessa discussão. Eu vou ler eles para vocês. Ó. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, isso aqui é em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença retroagirão a data da citação. Aí, esse é o elemento para você sair do contrato por onerosidade excessiva, só que é importantíssimo você provar todos os elementos. Tem que ser um contrato de execução continuada, tem que se tornar a prestação muito onerosa por uma das partes, por conta do acontecimento extraordinário e imprevisível, que é o caso, mas você precisa ter o elemento de extrema vantagem da outra parte para você sair desse contrato. Então, a gente tem uma situação complicada de alegar a situação de crise do Covid como um elemento de resolução de um contrato desse, se você não tiver uma vantagem para outra parte, porque senão estão as duas partes dentro de um prejuízo. Se você verificar que realmente existe essa vantagem para outra parte, eu acho que dá para você sair desse contrato. Agora, se não... Pergunta. Desculpa pode. Não, vamos lá. Será que não vai ter empresas que vão usar? Porque a gente vê de tudo, a gente vê coisas boas, a gente vê coisas não tão boas. Será que vai ter empresa que vai querer usar a desculpa do Covid, a desculpa da crise pela saúde e isolamento, né, achando que isso, para reverter um contrato, colocar esse Covid no meio, já estava passando por uma situação difícil? E como é que a gente vai agir nesse caso? Então, eu vou falar um pouquinho disso, porque assim, sair de um contrato de take or pay não é um contrato de relação de consumo que você tá com uma liminar no JEC e consegue. É um contrato gigante, normalmente os valores são muito altos, o prazo é muito grande. Então, assim, você tem uma estrutura, normalmente, como eu falei lá no começo, normalmente ele está dentro de uma modelagem de project finance por trás. Então, você não sai simplesmente de um contrato desse de forma simples se você realmente não trouxer elementos de nexo de causalidade, de prova de extrema vantagem da parte. E assim, para você sair já, você tem que ter todos os elementos liminares para uma coisa de... E aí a gente sabe que os requisitos para você conseguir uma liminar aqui, de presença de um bom direito, a presença de elementos de liminar, né, do periculum e mora que a gente fala, tudo isso numa análise perfunctória judicial, no primeiro momento, se eu tive da outra parte, é realmente complicado.
Então, assim, você vai esperar para sair lá, discutir isso em sentença, e aí vai ter toda uma instrução probatória por trás. Não é uma coisa simples você sair de um contrato desse. E, assim, é desejável que não se saia, né? E a gente vai chegar lá. Realmente, se você tiver numa situação de onerosidade excessiva com vantagem para outra parte, tem que olhar sempre no caso a caso, porque você vai ter situações de todos os lados, tá? E a gente vê isso bastante lá no escritório. Situações para todos os lados, né? Então, assim, vou pegar um pouquinho aqui um julgado que a gente tem. No Brasil, como eu falei, a jurisprudência ela se inclina mais para tratar isso como cláusula penal. Então, você tem aquela redução equitativa que o juiz pode dar, né? Então, eu tenho uma apelação civil, que depois a gente passa o número para você, que é gigante aqui, de relatoria do Marcontes D'Angelo, ele foi julgado em 2015. Era uma cobrança de multa de rescisão de fornecimento de gás, prazo de 5 anos. Após um mês, teve a resilição imotivada. Então, ele tinha lá o take or pay, só que o Tribunal de São Paulo reduziu a multa de 700 mil para 140 mil. O que ele coloca aqui? Que o demandante, ele receberia os valores do contrato sem prestar nenhum tipo de serviço fornecimento que o ordenamento jurídico não admite. Ocorre que o valor da multa, né, contratualmente pactuada, embora não seja superior ao valor do contrato, é bem próximo, o que revela uma onerosidade. Então, ele fez essa redução. E tem, assim, quilos de jurisprudência no tribunal tratando como cláusula penal, né? E, assim, eu estou vendo várias pessoas perguntando aí se dá para a gente fazer a revisão disso. Sim, eu acho que a revisão, ela, num contexto de negociação, ela é muito... Tem dos elementos, né, não sendo um oportunista, ela é muito mais desejável. E aí a gente vai para o 479, que diz que a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu modificar equitativamente as condições do contrato, né? Então, ou 317, que quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação e o momento da execução, o juiz pode corrigir a pedido da parte, assegurando, quando possível, o valor real da prestação. Então, você tem esse elemento de revisão, né? Então, de reestabelecimento das condições econômicas, e tudo isso sempre muito pautado no princípio da boa-fé objetiva, porque, repito, usar o Covid como elemento para sair de um contrato de tamanha importância, e principalmente no agro, ele está muito interligado dentro de uma cadeia muito importante, não é desejável e não pode, né? Então, enfim. Então, assim, o que a gente coloca? Que você tem que construir realmente o caso. Tem que olhar ali, a gente tem situações de caso a caso, na qual a natureza jurídica que você vai dar para isso, nexo de causalidade objetivo. Então, assim, quais são os impactos reais desse contrato dentro do contexto? É isso. Tá? Então, assim, a gente tem algumas pitadas aqui, que eu acho que vale a pena para concluir, que é o seguinte, o momento que você está saindo desse contrato vai mudar também a situação, porque se esse contrato é de exclusividade ou não, porque quando você tem um contrato de exclusividade, acho que muda bastante a situação, né? Se você já gerou prejuízo para outra parte e você está querendo sair e não recolheu o pagamento de take or pay, então inadimpliu o boletão lá do take or pay que chega, como é que você vai discutir isso depois como cláusula penal, como obrigação, depende de tudo como é que a coisa está dentro do contrato, tá? Então eu acho que esse é o contexto que a gente tem que colocar. E eu, obviamente, como advogada, não posso me comprometer, porque, enfim, a gente tem que olhar as teses, enfim, tem que olhar o interesse do cliente, a gente precisa ver a situação real ali, o que para em pé. Então, isso era um pouquinho que eu queria contar para vocês da cláusula de take or pay. Maravilha. Gente, eu quero lembrá-los que a gente vai ter um material escrito depois de tudo isso. Isso. Então, tem aqui o comentário. Mandem o e-mail de vocês para o WhatsApp da Neway, que é a organizadora do Conacred. Mandem o e-mail de vocês e vocês vão receber isso posteriormente, todo esse material, tá? Bom, a Nancy, me conta uma coisa. Vocês lidam bastante com esse tipo de cláusulas top no escritório? Como é que é o teu dia a dia? Bastante. A gente tem, sim, porque eu acho que lá no escritório a gente atua na área de agronegócio, né, envolvendo contratos e litígios. Então, a gente recebe bastante contrato com cláusula para revisão, e a gente recebe também muita situação de gente querendo, enfim, tá tomando inadimplemento, então como faz, o que está acontecendo ali.
enfim, está numa situação de onerosidade excessiva ou numa situação de inviabilidade de continuidade do negócio enfim, não pode continuar. A gente já teve situações ali, obviamente, sigilosas, em que os contratos foram firmados em respeito a algumas regras de compliance da companhia, por algumas pessoas privilegiando amigos, enfim, cláusula take or pay brasileira. É, e aí, em que contexto a gente resolve essa modelagem, né? Então, a gente tem bastante, a gente lida bastante lá. E desde que começou toda essa questão envolvendo o Covid-19, né? Enfim, isolamento social, tá? Aí o dia a Então, por dia enquanto das é cedo cláusulas. para dizer, tá? Por enquanto é cedo para dizer. Eu acho que nenhuma companhia, assim, ó, a gente vai ver na imprensa, vocês vão ver aí, teve um caso envolvendo empresas fornecedoras de combustível, que fizeram uma revisão, uma discussão, porque realmente a demanda de combustível baixou muito, então fizeram algumas revisões contratuais. Mas, assim, por enquanto, no agro, tirando o mercado de álcool e açúcar, que está sofrendo bastante, salvo por entraves logísticos naturais do isolamento social, o agro está todo vapor, né? Porque as pessoas vão comer. As exportações do primeiro trimestre de soja, por exemplo, desse ano já superaram a do ano passado. Os números são grandes, assim. Então, porque a gente está falando de comida, a coisa está rolando, assim. A gente ainda precisa ver o que vai acontecer, como é que vai ser o impacto disso, porque realmente, como eu te falei, esses contratos são contratos de valores altos e de tempo muito longo. Você não sai de um take or pay, salvo se você estiver realmente sofrendo muito, como é o mercado de etanol, você não sai de um take or pay em um mês, assim, dentro de uma situação, no agro, né, onde eu tenho a experiência. E me conta uma coisa, para revisão ou para resolução dessas cláusulas top nos contratos, você acha que é melhor a gente ir direto para um foro ou é melhor tentar alguma cláusula arbitral, alguma resolução diferente nesse momento, no começo, né? Então, a pergunta acho que passa um pouco por se é melhor estar no judiciário ou se é melhor estar numa arbitragem discutindo. Olha, depende primeiro do lado que você está, né? Porque como a gente viu, a gente tem aqui uma situação de que os tribunais brasileiros enxergam isso como cláusula penal. Então, se é interessante você discutir eles sendo uma cláusula penal, obviamente é interessante você estar num ambiente judicial, de preferência num foro de um estado legal, então um foro de São Paulo, se for possível, né? Indicar do seu estabelecimento comercial o foro que está mais preparado, né? Que os juízes são mais preparados para isso. Agora, num ambiente de discussão arbitral, a arbitragem ela permite uma discussão probatória muito mais sofisticada e muito mais de vai e volta, né? Então, você tem as audiências, a modernidade que a arbitragem traz ali, a parte da perícia, todas aquelas as discussões com os assistentes técnicos e os infográficos, tudo bem que a gente tem isso no judiciário já acontecendo, mas na arbitragem você acaba tendo uma discussão que permite você entrar nas nuances do contrato de uma forma mais sofisticada. Então, eu acho que, obviamente, assim, a resposta é o famoso depende, né, do advogado, mas é isso mesmo, depende do que você quer, que lado que você está, e o quanto uma instrução probatória vai te ser benéfico aqui. Entendi. Bom, a Thaís tá afirmando ou perguntando se nesses contratos a gente costuma ter mecanismos de make-up rights. Ah, sim, sim, em alguns deles a gente vê isso, sim. Legal. Ela também tinha perguntado, você já respondeu, Thaís, ela respondeu direitinho. Você tinha perguntado se é possível solicitar uma revisão contratual quando a take or pay ficou claro. Você quer que a doutora Nancy explique um pouco mais? Vê aí o que a pessoa... Foi a Thaís que mandou a pergunta aqui. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para a doutora Nancy? Algum ponto que não ficou claro para que ela explique um pouco mais? Vão comentando, vão trazendo perguntas, vão trazendo questionamentos para nós, porque o nosso motivo e a nossa maior intenção é eu acho realmente que resolver isso.
Thaís disse que ficou claro, então tá joia. Mais alguma dúvida sobre as cláusulas de take or pay nesses contratos? Ou, doutora, fala pra gente o que você espera né, dos seus clientes que você já conhece, ou do agro, que você tem uma vasta experiência. O que você espera receber nesse momento, nessas Olha, cláusulas? eu de verdade, eu acho que de coração, assim, pelo agro, pelos meus clientes, eu desejo que eles não tenham problema com seus contratos de take or pay, que o agro Desejo continue exportando, que os portos continuem a pleno vapor, porque a economia vai sofrer demais com o que a gente está vivendo, e seria muito interessante se realmente o agro conseguisse mais uma vez carregar todo mundo nas costas aqui, que é o que, né, que acontece sempre. que a gente Mas espera. assim, a gente vai acabar enfrentando isso a depender do tempo que essa pandemia vai durar, ou quanto tempo a gente vai ficar dentro dessa situação, né? Então, acho que é um pouco essa linha. Vamos ver, Maravilha. espero que. Todo mundo espera. Ó. Take or pay em contratos com cunho financeiro tipo energia. Alguma experiência diferente? O Eduardo tá Olha, mandando para a pergunta. pois é, aí, gente, eu vou ter que passar o Eduardo para os meus sócios da área que trabalham com energia. É assim, eu vejo muito, eu falei para vocês, eu tô ali muito no agro, né? Então, o take or pay aparece para mim dentro de um contexto de que eu trabalho no contrato, que eu trabalho com agronegócio. E com contratos de fornecimento de energia, eu acho que os princípios gerais de direito eles vão se aplicar para toda modalidade de contrato de take or pay, independente se é energia, se é celular, o que seja. Mas o mercado de energia ele é bastante regulado, então você vai ter ali características próprias do mercado que vão conversar junto com o contrato com a cláusula de take or pay. Então, precisa entender a regulação desse contrato e entender em que aspecto ele vai se aplicar ali. Mas, no modo geral, eu acho que as regras gerais de direito se aplicam, né? Legal. Eduardo, manda pra gente, manda aqui nesse número de Se você WhatsApp que a quiser, gente então, fixou e-mail para a gente passar para o pessoal, para os sócios da doutora Nancy lá. Enfim, se tiver mais alguma bom, dúvida, alguma para ele. pergunta específica, né, sobre o contrato de energia, mas a resposta que eu dou é essa. Eu dei uma posição geral aqui do direito. Legal. Bom, a Thaís mandou aqui pra gente. Quando a parte não quiser renegociar o contrato, a única opção seria a resolução do CTR? Não, você pode pedir a revisão, a renegociação judicial, né? Eu acho que os artigos de lei permitem ao juiz estabelecer uma revisão contratual. E a depender dos elementos de periculum e fumos, né, que são os requisitos, você consegue uma liminar. Ou, enfim, acho que gente, sempre tem que olhar no caso a caso. Você tem que ter um direito muito bom, você tem que ter uma estrutura fática muito boa por trás. Então, acho que se vale uma dica aí para o pessoal que trabalha nesses contratos, hoje em dia, registra tudo, troca e-mail, manda carta, troca notificação, bota tudo registrado por os entraves que estão sendo sentidos por conta da pandemia, eles devem ficar muito bem registrados, porque senão depois fica difícil você discutir esses contratos e estabelecer um nexo de causalidade. Legal. Thaís, eu vi que você também está interessada em falar um pouquinho mais da energia. Manda para a gente aqui o teu e-mail nesse número que a gente dá um jeito de te ajudar. Ó, a doutora já usou aqui a Pereira Araújo. A doutora já utilizou a cláusula TOP como forma de hedge de preço de commodities no agro? Vamos lá, cláusula de take or pay como head de preço? De hedge de preço de commodities no agro. Não, eu que quero entender onde ela explica. Eu não entendi muito bem a pergunta, não. Eu não consigo entender o nome da pessoa. É L. Não Pereira. é com a cláusula take or pay, na verdade, você fecha o preço do contrato. Você estabelece, você pode fazer o hedge de preço através de um hedge. O hedge é um seguro, enfim. Agora, como trava de preço de contrato, de fornecimento de produto, você pode, mas aí você estrutura imagina o seguinte, o fornecimento de soja. Vamos tentar estruturar uma cláusula de take or pay de fornecimento de soja. O fulano garante um fornecimento de um volume mínimo e você garante um preço mínimo por um determinado tempo, por um determinado preço fixo. Isso acaba sendo um hedge se você está fixando o preço. Mas não é isso que faz o take or pay.
O que faz o take or pay é ter obrigação, não é o head, não é você travar o preço. O que faz o take or pay é você estabelecer um fornecimento durante um prazo mínimo e uma contraprestação durante esse mesmo prazo nos valores fixados. Se você fizer em dólar, por exemplo, vamos imaginar que a gente pudesse fazer uma contratação em dólar, ela vai cambiar, lá você não está redeando. Então, aí você vai ter que ter um hedge para travar esse contrato se for fazer um contrato com exportação, de soja e tudo mais. Aí eu acho que tem que vincular um hedge para aí você anular esse valor. Mas o fato dele estar, por exemplo, fixado em dólar, pode ser um contrato de take or pay em dólar, desde que você esteja dentro das regras do contrato em dólar. Acho que respondi a pergunta. Legal, você ficou claro, manda um ok aqui pra gente, se não manda mais o resto das suas perguntas aqui que a gente tem. Então, o Rio Oliveira mandou aqui pra gente. Take or pay contratos de armazenagem. Há um risco maior agora com o Covid-19? Então, é aquilo que eu te falei, é aquilo que eu estava falando. Tem um risco, óbvio, porque se o Covid afetar o volume que é levado para aquele armazém com um contrato de take or pay, você vai estar sofrendo uma onerosidade ali. O ponto é o seguinte, o cara vai ter uma vantagem excessiva ou ele está sofrendo com o Covid tão pouco, também, né? E aí você não vai conseguir sair por onerosidade excessiva nesse contrato, porque a vantagem, o cara não está tendo vantagem excessiva. Então, esse é o ponto. Eu acho que aqui vai entrar a regra do eu quero sair e vou discutir o quanto eu vou te indenizar, se eu vou te pagar o preço todo, ou se eu vou discutir aí se é cláusula penal para tentar uma redução equitativa, se eu vou discutir se que é uma obrigação, enfim, mas mesmo assim eu estou dentro dos elementos de indenização do Código Civil que tem que ter vinculado a um dano efetivo. Então, eu acho que é um pouco nessa linha das regras gerais de direito civil que a gente colocou. Legal, o Marcel está falando que a Nancy é uma excelente advogada e recomenda muito que a gente leve os casos para ela poder analisar, pois cada negócio tem especificidades e são negócios diferentes. Marcel o quê? Marcel Dorna. Ah, claro. Querido Marcel Dorna. É o jabá, né? A Bia gente, a minha bateria aqui tá baixa. Consumiu minha bateria, isso. Já tô pregada. E a Bia Cherubini falou, embora a diminuição do consumo de combustível esteja evidente nesse momento, as distribuidoras não deveriam demonstrar o interesse em renegociar esses contratos? Sim, tanto que, sem dúvida, porque senão elas podem, se objetivamente você tiver presentes os requisitos para revisão, elas vão tomar um processo na cabeça e vão ser obrigadas a submeter isso a uma terceira pessoa. O que nunca é o ideal, né? O ideal é você não ter que submeter isso a uma terceira pessoa para decidir por você. Realmente as partes poderem decidir com maturidade dentro do contexto ali. Às vezes prolonga esse contrato. Eu acho que você tem modelagens, você alonga o take or pay, se alonga o prazo, dá uma reduzida, faz uma revisão agora e faz a recuperação do investimento no tempo. Então, eu acho que você tem modelagens de revisão, de negociação de revisão que permitem esse tipo de coisa. Legal. Eu acho que nesse momento, a grande maioria das pessoas está mais flexível também em mudar, em negociar, porque está todo mundo, né, sofrendo um pouquinho com tudo que está acontecendo, né? Ó, o Melk Cabriot falou, uma Cabriotti, falou que mandou um beijo para você, para eu falar que você mandou um beijo para você. Bom, doutora Nancy, a Fefa Duarte. Doutora Nancy é extremamente competente, parceira dos clientes. Bom, o Rio Oliveira falou o top considerado como multa. Havendo redução do valor, há um percentual que está sendo considerado justo como sendo uma multa? Não dá para você estabelecer sem olhar no caso a caso, gente, porque você vai ter que fazer uma recomposição econômica do contrato. Isso você vai acabar indo para uma perícia numa situação dessa e vai entrar numa perícia econômica, contábil, você vai ter que reestruturar esse contrato do ponto de vista econômico. Assim, ó, você tem lá uma jurisprudência que vai te dar uma revisão, vai depender do tempo que falta do contrato também. Eu acho que tem diversos elementos aí para serem considerados para você se estabelecer qual que é o percentual de revisão aí. Não dá para dizer chutar um número, porque vai depender realmente muito do caso a caso. Legal, gente. Ô Maíra, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidinho.
assim, essa live deu uma consumida na minha bateria que eu vou deixar o meu celular carregando. Então, vocês continuam aí que eu vou aqui, ó, Fica carregar. tranquilo, a gente está ouvindo. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Tem mais alguma questão para a doutora Nancy responder nesse momento? Vocês estão curtindo? Eu já vi que já chegaram alguns e-mails aqui para a gente para receber o material por escrito posteriormente. Podem mandar, o WhatsApp tá aí. Se vocês quiserem mandar aqui pelo Direct também, fiquem à vontade. A gente vai contemplar tudo o que foi dito hoje, a gente vai transformar isso num artigo e pegar tudo que a doutora Nancy também vai mandar para a gente vai condensar tudo isso e a gente envia para vocês, tá? Tanto esse material por escrito de hoje, como todas as lives, todas as quintas-feiras a gente vai ter um material posterior e aí a gente também envia para quem tiver interessado em receber um e-book, a gente está chamando de um e-book, né? Sobre cada uma dessas mini palestras que a gente está fazendo por tempo indeterminado. Então aproveitem, toda quinta-feira a gente vai estar disponível para vocês nesse mesmo horário para trazer mais inovação para vocês e a gente vai seguindo aí sem tempo para acabar. Olha, Pode mandar pergunta, gente. Tô aqui. Pode mandar pergunta. Não se aveste. Tá aqui, perguntou como é que recebe o material. Rô, tem aqui um telefone de WhatsApp fixado aqui no chat. Manda o teu e-mail para esse WhatsApp que a gente vai receber e assim que a gente tiver esse material pronto, a gente vai enviar para todo mundo, tá? Mais perguntas, tô vendo. Tatina tá falando parabéns. Ju Sanches também falando que tá muito bom, parabéns. A gente tem mais alguma pergunta? A Thaís participou bastante aqui. Thaís Buch participou bastante, a gente agradece. Marcel também mandou os parabéns para a doutora Nancy. Aqui tem uma pergunta muito curiosa agora, doutora. Por que a camisa do São Paulo está atrás da doutora Nancy? Por quê? Ué, porque eu torço pro melhor time do Brasil, gente. Ai, olha, por isso que a gente já coloca um mapa assim atrás da gente, ó, para não ter, né, as críticas. Não ter rivalidades. Só o mapa. Pessoal, mais alguma pergunta? Gente, estamos à disposição de vocês para realmente esclarecer. Eu até peço desculpas, gente. Eu não sou advogada, não sou especialista na área, mas a gente vai tentando ajudar com as perguntas com a Nancy, enfim, e tudo mais. Semana que vem a gente vai ter uma live com o Neto Pérez, que é lá da Consultores, então se vocês vierem participar um pouco vai ser também bastante interessante. Acompanhem, curtam a página do Conacred, sigam a gente que vocês vão ver bastante informação legal sobre a concessão de crédito no agro, que é aquilo que a gente quer realmente deixá-los a par. Alguma outra pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Jaque falou que é excelente, Nancy. Muito clara também, o R. Totoli falou que está muito clara, como sempre, parabéns. Pessoal, não tem não mais vale, são meus amigos. Eu queria agradecer as minhas amigas da escola, né? As veterinárias, as médicas que estão aqui. Legal. Mas vamos lá. Mais alguma coisa para a gente acrescentar nisso que você já falou hoje? Algum número, né? O pessoal pediu bastante a RESP. É RESP que fala? Eu nem advogada sou, né? O recurso especial aqui que foi citado. Isso. Então. Pois é, tem aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui na minha colinha. É um recurso especial do Oscar Rocha. Na verdade, assim, é um recurso especial que tem uma discussão bem genérica assim, que genericamente se aplica aqui, que é a história de que ninguém é obrigado a permanecer contratado. Opa. É esse 3475T? O 534-105 do Mato Grosso. Isso, 534-105 do Mato Grosso. Esse recurso especial, ele realmente vai na linha de que ninguém é obrigado a permanecer associado ou contratado. Então, que é uma regra constitucional até. Então, partindo dessa premissa, você tem uma situação importante aqui que muda tudo em relação ao common law, que
contrato, aquilo que eu estava falando, a fisiologia do preço do contrato, ela deixa de existir. Tô travada? Ué, eu tô recebendo, eu tô me vendo aqui.